Queridos, que o Senhor fale conosco, segundo a Reis 6, de 14 a 17. O rei enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, Geazi, levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Perceba que, de repente, Geazi está pela manhã olhando que tem muitos inimigos contra a vida deles, estão cercados por carros e cavalos, está todo o local cercado. E de repente, verso 15, o homem de Deus, o servo do homem de Deus, pergunta ao homem de Deus, que é Eliseu no caso: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Já teve situações que você não sabe o que fazer? Todos nós já tivemos, né? Verso 16, o profeta respondeu: "Sabe o que você faz? Não tenha medo." Diga: não tenha medo. Qual a primeira coisa a fazer? Não tenha medo. Vamos dizer, qual a primeira coisa a fazer? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E aí, depois do aconselhamento de não ter medo, porque a primeira coisa que vai te neutralizar na vida é o medo mesmo. Quem sabe você não está indo para frente porque você está dando voz e perspectiva, nós vamos falar já sobre isso, ao medo. O Senhor abriu os olhos do servo e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Não tenha medo e faz uma oração comigo. Diga: "Senhor, abra os meus olhos." Põe a mão dos seus olhos e diga: "Senhor." Bora, vamos juntos. "Senhor, abra os meus olhos." Não ter medo e ter os olhos fechados vai continuar na mesma situação. Você não vai ter medo somente. Mas como é que eu posso avançar? É quando o Senhor abre os meus olhos. É quando eu entendo que eu preciso de visão espiritual. Porque só tem dois tipos de visão no mundo: a natural, ou no mundo todo, no universo do Senhor, assim, tudo que Deus fez. Visão natural é aquilo que Geazi tem. O que ele está vendo? Ele está vendo muitos e muitos adversários, muitos guerreiros contra eles. Visão natural, ela existe. A gente tem que ver isso mesmo, aquilo que está contra nós. Mas a visão natural, ela te faz pensar e crer no óbvio. Vão morrer então, tem como escapar disso. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente não vai conseguir ir para frente. Mas existe também a visão sobrenatural. E quem representa a visão sobrenatural aqui é Eliseu, que está dizendo que tem muitos carros, muitos cavalos, tem muita gente, mas tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Geazi, se fosse olhar pela visão óbvia sobre o natural, falou: "Não tem ninguém do nosso lado, somos nós dois e pouca gente, perto de tanta gente." E como é que eu abro para que eu possa ver isso? E é sobre isso que eu quero falar sobre você, sobre a oração que Eliseu faz, o conselho que ele dá, a direção que ele dá. Primeiro conselho, Felipe, toda a igreja, é: não tenha medo. Porque eu tenho percebido também, quando você ora por pessoas que estão com medo, elas estão travadas. Ore para que pessoas vençam o seu medo, e você vai ver pessoas desatarem se elas começarem a enxergar que aquilo pode ser vencido. Ore por algum medo, ou que a pessoa tenha, e ela não queira se mover contra o seu medo, vai continuar, geralmente continua nas mesmas circunstâncias. Tem gente que até hoje nós estamos orando para Deus levantá-lo, para que ele possa fazer a obra de Deus, mas ele fala: "Eu não vou porque eu tenho medo", e ele vai continuar nisso. Você vai orar por ele até ele ser liberto desse medo. Mas o primeiro conselho é: não temas, não tenha medo. Olha que eu tenho, não vou dizer de quem, nem quando, é claro, aconselhado líderes, pastores, que têm medo.
medo de perder a congregação, medo. E sabe o que acontece com eles? Passam anos e anos e anos e seu medo sufoca. As pessoas não crescem e eles não crescem. Por quê? Porque o medo sempre é o limitador da fé. Sempre. Diga, o medo sempre é um limitador da fé. Ninguém tem medo e fé ao mesmo tempo. E se tem, o medo vai acabar vencendo. A fé tem que vencer o seu medo ou vice-versa. E a segunda coisa que Eliseu representa na visão sobrenatural, ele não está vendo somente o visível. O Geazi, o da visão natural, só vê as coisas visíveis. Se olhar para você com a visão visível, nenhum de nós aqui está capaz de fazer a obra de Deus. Ninguém, nem eu. Posso até entregar o microfone e falar, gente, estou indo embora. Visivelmente a gente não é capaz mesmo. Lógico que não. Se você olhar para as pessoas segundo a carne, é por isso que 2 Coríntios diz, no capítulo 5, que eu não devo olhar para ninguém segundo a carne, porque se eu olhar segundo a carne, ou se eu me olhar segundo a carne, eu vou atribuir a mim medos que eu sei que eu tenho. A verdade não é não ter medo, é não ter medo, são duas coisas diferentes. Como que é isso? Você pode ter medo e não ter medo. Sentir medo de algo e conseguir vencer aquilo. Você acha que tudo que eu faço, você acha que chegar na madeira, vocês conhecem a ilha de madeira como ninguém. Eu só conheço espetada, diga aleluia, em nome de Jesus. Né? Por enquanto eu estou nesse nível, já é um bom nível. Vocês conhecem as raízes, as pessoas. Eu me lembro que eu convidei uma pessoa para ir para o Life Group, ele falou assim, por que está me chamando? Sendo que você é do sexo oposto. Eu estou entendendo que tem outras raízes, outras maneiras de fazer, é normal isso. A gente vai entender então que se eu for ver pela vista, nem eu, nem Sabrina, nem Benjamin, ninguém consegue fazer a obra de Deus. Deixa eu perguntar para vocês, vocês acham que a gente não tem medo? É lógico que a gente tem, Mas a gente pega a palavra e a gente não teme, a gente pega esse medo e subjuga ele à presença de Cristo. E aí você começa a ver as coisas sobrenaturais acontecendo. Com todo respeito a todo mundo que foi, eu também que fui. Se você ficar somente limitado à sua visão natural, não tem life group que fique sustentável, não existe. Porque vão aparecer dificuldades, tem muita adversidade. Você vai trabalhar e tem muita adversidade, sim ou não, queridos? Claro que tem. Você vai aprender uma língua e tem muita adversidade, sim ou não? Claro que tem. Você vai fazer tudo na vida e vai ter muita dificuldade, sim. E é por isso que apesar do medo que está tentando te sucumbir, você não pode ter uma visão natural. Porque visão natural não leva você a ser mais que vencedor. Agora, quando você desenvolve visão sobrenatural, você desenvolve porque Deus abriu a sua visão, você começa a ter algo que é sinônimo, biblicamente, no Novo Testamento, de visão o quê? Sobrenatural. Diga, discernimento. Deliverance, discernimento. A gente começa a discernir as coisas como elas são, do ponto exato como Deus vê, daquilo que eu posso e eu não posso fazer naquele tempo, isso é verdade, e também daquilo que eu entendo que eu tenho que ter clareza para entender. Porque não tem pior coisa, de você estar indo para onde você não sabe que hora que você vai chegar, e se um dia você vai chegar. Não dá para saber tudo, hora exata, momento exato, mas dá para confiar nas promessas de Deus, diga amém, em nome de Jesus. Dá para que você comece a viver algo que você não consegue enxergar isso ainda hoje. Sabe qual é o problema? Geazi tem vista. O que vista é? Se você subir no cume de algum local, onde a gente foi, por exemplo, na madeira, e você enxerga a madeira toda, isso é vista. É visão daquilo que é natural e é lindo. Que coisa linda. Mas eu só ficar lá em cima olhando, vai mudar a madeira, gente? Mas é claro que não. Posso tirar foto legal? Sim. Mas muda? Não muda. Porque quem tem visão natural somente não vai mudar situações. Adianta você ver o que você pode fazer e nunca fazer? Não. Você vai ter que atribuir na sua vida o que Eliseu atribuiu na vida de Geazi, chamado revelação. Visão sobrenatural é discernimento revelado. É quando você entende, você discerne aquilo e fala, opa, eu sei o caminho certo de chegar até isso, porque o Senhor tem falado comigo. E se eu não sei tudo, eu vou buscar conselhos de gente que tem a revelação.
Eu vou dar um conselho para você: ande com pessoas que tenham revelação da palavra, diga amém, que tenham revelação do Senhor. Alguém me diz, pastor, o que o senhor acha desse pastor? Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta melhor para você: essa pessoa tem revelação do Senhor? Ela consegue caminhar dentro do remo da palavra do Senhor? Não, é um negócio meio somente teológico. Cuidado com isso, porque isso pode ser letra que vai te matar, porque não tem revelação, só tem o quê? Tem somente letra. Só tem letra, só tem visão natural. Se só tem visão natural, não vai mudar a sua história. O que muda a sua história é o sobrenatural. O que muda a sua história é quando Deus move as águas, diga amém, em nome de Jesus. O que muda a sua história é quando Deus mostra o caminho para você andar. O que muda a sua história é quando Moisés não tem revelação e tem uma visão natural, diante do mar vermelho, e ele para e fala, o que eu faço? Deus diz, olha, põe esse bastão, põe o pé nas águas, elas vão se abrir. O que é isso? Diga revelação. Diga o que é? Revelação, visão sobrenatural. E sobre isso nós vamos orar nessa manhã, que quem sabe a gente pode estar esfriando, porque a gente somente está andando nas coisas naturais. E um crente que começa a andar de maneira natural vai esfriar rapidamente. Se você começar a olhar pela visão natural, você vai trocar o seu tempo de oração pelo seu trabalho, você vai vender esse tempo rapidinho. Mas daqui a 2 ou 3 meses você está tão frio que dificilmente você vai querer vir para os cultos. Se a gente começar somente a andar pelas coisas naturais, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer que a vida espiritual não se resolve com aquilo que é natural, sim com aquilo que é sobrenatural. Tem que ter um propósito sobrenatural para você viver. Tem que ter coisas que você não viveu ainda para você alcançar. Sabe por quê? Jesus ensinou para a gente algumas coisas interessantes. E eu posso resumi-las numa frase, vou falar sobre elas depois. Sempre está acontecendo muito mais do que eu posso ver com os meus olhos naturais. Eu tenho até essa frase aí. Sempre está acontecendo muito mais, aqui agora, nesse momento, do que eu posso ver com os meus olhos naturais. Vamos dizer, sempre está acontecendo muito mais do que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Então diga, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Levanta a mão e diga, Senhor, faz um clamor, diga, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Por quê? Porque está acontecendo mais. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, e que se seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser bom, mas se ele for mau, os seus olhos vão ser maus. Olha para mim, a vida, Jesus está ensinando que a vida passa pelas perspectivas. O que é perspectiva? É visão. A vida passa pela visão que você tem. Alguém pode estar fazendo algo que acha que é extremamente pecado, que nós pensamos assim, e o outro pode fazer aquilo como se não fosse pecado, porque está somente vendo a visão natural. Ninguém vai enxergar pecado se não ver pela visão sobrenatural das coisas. Ninguém. A gente vai tentar resolver problemas, esquecendo que a vida passa pela visão, a perspectiva que nós temos. Porque uma perspectiva que você tem através de você e em você, pode fazer você se levantar, ou ficar fazer o dia todo deitado, sem ter uma saída para você. Uma mesma pessoa pode estar passando pela mesma enfermidade, uma foi curada e outra não. O que é isso? Questão de visão. Não dá para resumir 100% isso, mas geralmente é. Porque tem gente hoje que não conseguiu vir ao culto e você conseguiu, e outras vezes você não conseguiu. Questão de visão. Se você não está vendo a importância de estar aqui, você não vem mesmo. Se você não está começando a entender que você precisa estar mais perto do Senhor, você não ora mesmo. Não adianta você argumentar, quando a verdade é, a sua visão transforma você em vitorioso ou derrotado numa situação. Pastor, estou lutando, mas eu estou lutando até vencer. Diga amém, em nome de Jesus. Isso é visão. É visão daquele que diz que é mais que vencedor. Não, eu estou lutando para que eu possa morrer. Isso não tem como mesmo. É só uma luta que eu tenho para continuar vivendo. Essa também é uma visão. Essa é uma visão. Lembra? Moisés mandou 12 espias para sondar a terra. 10 voltaram como? É muito gigante naquele lugar.
tem muita dificuldade. A visão dos 10 foi extremamente negativa. Mas Josué e Caleb, eles foram para a mesma terra, para o mesmo local, e tiveram uma outra visão. Uma visão de que aquela terra era uma promessa para eles. Diga amém, em nome de Jesus. Que aquele lugar, eles até trouxeram cacho de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Olha o tamanho, só viram o gigante, olha o tamanho desse cacho de uva. Você é brasileiro, já pensa, de fome nós não morremos, diga aleluia, em nome de Jesus, né? Vamos chegar lá. Qual é a visão que você está tendo? Uma visão natural? Se você faz live grupo com visão natural, meu amado, você vai reunir toda semana, vai ser uma bênção, mas não vai sair do mesmo lugar, perdoe, mas é verdade. Você tem uma visão natural sobre o seu casamento? Que seu casamento vai ser o quê? Você, seu marido, seus filhos, tirando foto de férias, maravilha! Visão natural das coisas. Mas que Deus criou a sua família para ser bênção para essa terra. Que Deus criou vocês para crescer neste lugar. Essa é uma visão sobrenatural. Na verdade, não tem como viver promessa pela visão natural. Ué, fala para alguém que está sentado aqui ou para mim, que você vai vencer aquilo que está lutando contra você agora. Se você não tiver visão sobrenatural, você fala, que é isso? Você não sabe o tamanho da minha luta, ué. A gente precisa começar a entender que se Deus abrir os nossos olhos espirituais, a sua visão natural vai continuar acontecendo, mas ela reduz em perspectiva. Você não vai viver por aquilo que você, pelo aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Esse é o resumo do Novo Testamento para a fé. Não viver por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Eu gosto demais do salmista, como ele diz, assim, olha, eu viverei até que eu tenha todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Perspectiva de vida de quem tem visão sobrenatural. Nos próximos 20 minutos eu quero te levar a acreditar naquilo que é sobrenatural para a sua vida. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Eu quero te levar a você entender que Deus tem algo tremendo, porque a pergunta é, o segundo tópico aí, se Deus abrir a minha visão, como é que eu vou ser? Como é que vai ser a minha visão? Porque infelizmente, se você estudar depois sobre Geazi na sua casa, você vai ver que ele teve uma experiência com o sobrenatural, mas não viveu o sobrenatural, e morreu pelas coisas naturais. Como é que Geazi morreu, pastor? Ele morreu tentando enganar o seu próprio líder, fala misericórdia, Eliseu. Ele morreu aceitando os presentes que Eliseu não aceitou, porque não era visão para ele. Foi atrás, tentou enganar até quem deu presente, pastor Isabel. E sabe o que acontece? Alguém que estava há muito tempo sendo discipulado, andando junto, mas não tinha visão espiritual, morreu com seus próprios desejos da carne. Sem visão espiritual, a gente não vai viver as promessas de Deus, amados. Evangelho não é brincadeira, diga amém, em nome de Jesus. A gente vai entender, se os nossos olhos forem abertos, o que vai acontecer? Você vai estar apto para ver o que está atrás dos seus conflitos. Alguém já disse, se você tiver a sua visão aberta espiritualmente, você vai ver 2 coisas, anjos e demônios. Fala, pastor, o que é isso? É porque a gente acha que demônio não está ao nosso redor também. A gente não tem demônio, só tem demônio de vez em quando a gente peca e o demônio chega. Amados, os demônios são contra nós todos os dias. Eu me lembro das primeiras vezes que eu comecei a trabalhar com batalha espiritual, alguém dizia, pastor, eu vi um demônio. Eu falava, é um só? Tem uma galera aí, rapaz, fica tranquilo. Mas eu vi um demônio. Mandou ele embora? Não, mas é um demônio apareceu na minha casa. Você mandou ele embora? Não, ele é um demônio. Como é que você faz? Fala para o teu irmão, um demônio só? Fala, um demônio só. Fala para ele, fala por favor, um demônio só. É uma batalha, tem milhares de demônios contra a gente, tem o próprio inferno contra a nossa vida. O que te põe você de pé até aqui, é aquilo que você vai ter como visão a partir de hoje. Apesar de todos os meus adversários, maior é o que está em mim. O Senhor está na minha vida, eu vejo isso em mim. E se a gente não começar a entender assim, os seus conflitos vão ser maiores do que as suas próprias vitórias. Lucas 22, se for possível colocar o texto, eu agradeço muito. Lucas 22, 52, 53.
Deixa eu te levar para o contexto. Jesus está sendo preso. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Onde é que Pedro arrumou a espada? Vamos perguntar para ele no céu, que ele tinha uma, ele tinha. Cortou a orelha de Malco, Jesus falou, não é assim não, deixa eu pôr de volta a orelha que vai me dar mais problema, rapaz. Essa é a minha visão da coisa. E aí põe de volta a orelha e chegam os que vão prender Jesus. Jesus fala o seguinte, em seguida Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, os líderes religiosos que vieram procurá-lo, acaso estou eu chefiando alguma rebelião? Qual que é a visão deles? É um rebelde. Para que venham com espadas e varas, como é que eles foram? Espadas, varas, para tentar prender Jesus. Todos os dias estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, preste bem atenção, esta é a hora de vocês, esta é a hora de vocês, discernimento espiritual. Quando as trevas reinam. Visão natural, Jesus está sendo preso por rebeldia. Visão natural, dos religiosos, está vendo? Tudo que ele fez agora vai ter que pagar por isso. Visão sobrenatural, estamos no momento em que eu tenho que ir para a cruz, para morrer pelo Marcelo, por toda a comunidade que está sentada na ilha de Jersey, dizendo que as trevas que estão sobre mim agora não vão vencer. Eu vou para a cruz, vou morrer e vou ressuscitar. Diga amém, em nome de Jesus, a promessa vai se cumprir. Isso muda a perspectiva da vida? Claro que sim. Isso traz discernimento? Claro que sim. Quando eu entendo que o inimigo está atrás de mim e que tem momentos em que eu estou estrategicamente envolvido naquela batalha e parece que ele vai vencer, mas tem um plano de Deus atrás da minha história, eu começo a entender a vida espiritual de maneira melhor. Eu começo a entender, quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus, que aquele que está comigo também me deu uma vitória no meio dessa situação. Sabe, quando eu começo a entrar em batalha, desde que cheguei da primeira vez de viagem, assim por diante, eu tenho visto o quanto que o inimigo tem se levantado. E é verdade, o inimigo tem se levantado mesmo, contra a nossa saúde, contra tantas coisas que têm acontecido. Eu não vou dizer que não. Não adianta subestimar a ação do inimigo. Sim ou não? Claro que não, nem o próprio Deus falou para a gente fazer isso. Mas eu vou falar para você como é que eu reajo. Olha para mim. Quando o inimigo se levanta, eu não fico falando, o inimigo se levantou. Peço oração, né? Não venço sozinho. Mas quando eu sei que o inimigo está se levantando, eu olho para a cara dele e diz assim, eu vou te vencer em nome de Jesus. Eu vou te humilhar em nome de Jesus. Eu tenho uma visão dessa situação assim. Eu vou passar por isso para que a minha vitória seja maior. O inimigo está contra a sua vida. Pela fé, olha para ele e fala assim, isso vai ser o maior testemunho da minha vida. Eu vou sair disso melhor do que eu entrei. Diga amém em nome de Jesus. Vamos levantar a mão e diga eu. Bora, eu vou passar por essa situação. Mas a vitória está logo ali. Dê uma salva de palmas para Jesus. É assim que você começa a discernir espiritualmente as coisas. É assim que você começa a enxergar as coisas espirituais. Pastor, quem garante isso? 2 Coríntios 10, verso 4, verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não vejo as coisas carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Pode estar preso hoje espiritualmente, você vai sair para a vitória em nome de Jesus. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Como é que eu luto? Eu não luto pensando que eu vou perder para o inimigo. Sabe por quê? Porque as armas que eu tenho em Cristo Jesus, elas são poderosas. O inimigo sabe que você foi revestido de armas poderosas. Diga amém, em nome de Jesus. Que você tem um Deus poderoso com você, que você sozinho não consegue vencer, isso é verdade, mas que você não está aqui. Você foi, em inglês, empowered, você foi capacitado para essa batalha. Se você está no meio dessa batalha, é porque a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. É assim que você tem que estar. Essa é a visão que você tem que estar. É desse jeito que você tem que lutar. Não é assim, não, eu sou fraco, o inimigo se levantou, como é que eu faço? Saiu um demônio não sei de onde, enviaram, fizeram um feitiço, um bruxedo contra a minha vida. E como é que eu faço agora? Você vence, em nome de Jesus. Você sai disso mais que vencedor, em nome de
Jesus. Não, e o que o diabo fez? Perdeu tempo. Você é mais que vencedor. Se você tiver liberdade, fala para o teu irmão, você é mais. Fala para o teu irmão, você é mais que vencedor. Perdeu tempo, está lutando contra você, porque te ensinaram assim, sabe o que é? Que quando você começa a fazer a obra, tem que ter muito cuidado, tem mesmo. Tem que orar muito, tem mesmo. Tem que buscar muita Deus, claro que tem. Mas esquece que você foi capacitado para fazer algo, como no seu life group, no seu casa de paz, que o próprio Deus está contigo. Parece que a gente foi enviado para um lugar, apesar de não termos recursos humanos, apesar de não ter dinheiro, apesar de não termos faculdades normais de uma pessoa na face da terra, no sentido de muito estudo. Faculdade normal não, educação, né? Melhor. Então, a gente vai entender que o que Deus tem para a nossa vida não vai falhar, mano. Se eu ficar firme, não, Se eu buscar o Senhor até o fim, claro que não. Você consegue ver isso? Você consegue ver que você está chegando a lugares que você nunca imaginou antes? Sabe o que é isso? Visão espiritual. É porque as armas da sua milícia não são carnais. Ei, você foi capacitado com o Espírito Santo. Que Espírito é esse? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que fez Jesus ressuscitar, é o mesmo Espírito que habita em você. É porque a gente aprendeu assim, o Espírito Santo de vez em quando me visita e eu sou, não pode entristecer, como a pastora Wanda entristeceu, vai ficar vazio, tem que ser cheio de novo. Mas geralmente, quando você está buscando a Deus, você tem que confiar que o Espírito Santo é poderoso para fazer uma obra. Pastor, o que é isso? Não, você foi capacitado pelo Espírito Santo. Você consegue entender isso? Não, pastor, eu ainda sou meio criança para entender isso. Vou falar para você, se você aceitou Jesus, o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que veio sobre Sansão, e um leão veio sobre ele. Sabe o que Sansão fez? Partiu o leão no meio. Diga glória. Então pare de ficar se olhando assim, sabe o que? Eu sou um coitado que está dentro de uma gaiola, vê se Deus me liberta. Não, mano. Você é alguém que foi cheio do Espírito Santo. Foi ou não foi, Felipe? Isso. Nós somos alguém que Deus encheu com o Espírito Santo. Preguei uma mensagem na França sobre isso. Não parece, mas eu sou aquele que Deus quer honrar. Vamos dizer? Não parece. Vamos dizer? Não parece, mas eu sou aquele que Deus quer honrar. Não parece mesmo, não. A gente tem que entender que o mesmo Espírito, Juízes 14, verso 6, eu gosto demais disso. Eu queria ver Sansão rachando esse leão no meio. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Para mim, rasgar um cabrito já ia ser difícil, para Sansão não foi, já era forte. Ele, no entanto, não contou nem o pai e nem a mãe dele o que fizeram. O Espírito Santo fez Sansão. O leão foi atrás dele. Sansão, não tão velho, novo, acabar com o leão. Ei, é o mesmo Espírito que está na sua vida. Veja isso. Pastor, mas o senhor não sabe lá fora as adversidades, vão rasgar no meio, diga amém, em nome de Jesus. Você não sabe o que está acontecendo, as coisas contra a minha vida, vai vencer, diga amém, no nome de Jesus. Visão espiritual. Visão para você conseguir entender o que nós, muitas vezes, somos enganados pelo próprio inimigo. O quê? Que tem gente que acha que tem Espírito Santo mais forte em uns e menos no outro. Isso é Velho Testamento, amados. No Novo Testamento não tem isso. Não tem gente que tem mais Espírito Santo do que você. Nós somos um corpo, diga amém, em nome de Jesus. Não tem. Tem gente que vai ter mais oportunidade, tem gente que vai, como diz a irmã, vai falar mais, vai pregar mais, assim por diante, mas essas capacitações normais não significam que eu tenho mais unção do que você. Inclusive, se eu buscar mais unção, eu também vou entender que eu vou ter que passar por mais humilhação. Vamos para frente? Tem muita gente que sabe Deus, eu estou orando para que Deus me capacite até eu conseguir fazer uma coisa simples como um life group, como uma casa de paz, mas eu não me sinto assim ainda, isso é visão natural. Porque espiritualmente, se você já tem Jesus, já tem um tratado, você pode fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito de Jesus. O Espírito estava sobre Paulo, sobre Pedro, está sobre você. Diga aleluia, em nome de Jesus Cristo. Você precisa se ver assim. O grande problema é, não, mas tem, o que é isso? Tem o Espírito Santo para a pastora Wanda, tem para mim, o que é isso? Eu sou muito mais fraco. Não tem isso, amados.
Porque tem gente que dá mais prioridade ao Espírito Santo, que busca mais a Ele, que se envolve mais com Ele, que não vive 24 horas pensando em trabalho, 14 libras muda a sua vida. O que é isso, né? E que se envolve mais com Jesus. E se você se envolver mais com Jesus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Para de pensar que tem gente mais ungida que você. Quem sabe você pode estar frio hoje, mas Deus vai derramar teu Espírito. Diga amém, em nome de Jesus, vai te encher de novo. Você tem que parar de pensar que tem gente mais capacitada do que você. Porque enquanto você pensa assim, você não tem uma visão sobrenatural daquilo que eu queria trazer para você. Pense naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ei, você não precisa viver nesse pecado para sempre. Diga amém. Você não precisa viver nessa situação para sempre. Deus está fazendo uma obra em você. Aproveita. Gálatas 5, 22 diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem é que já orou para Deus te dar amor? Levanta a mão. Eu também oro. Isso não é pecado. Mas quando você pede para que Deus te dê mais amor, Ele vai falar para você assim: seja mais cheio do Espírito Santo. Porque você já tem amor. Diga, eu já tenho amor. O que está faltando? É ser mais fluente no Espírito Santo. Quem sabe você é muito bravo. Tem gente que basta alguém fechar ele no trânsito que os gadarenos pegam tudo ele. Fala misericórdia, em nome de Jesus, né? Não, você tem que ser mais manso. Não, eu sou mais manso. Eu estou orando por isso, mas eu já sou mais manso. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E mansidão é fruto do Espírito. Diga amém, em nome de Jesus. O que está acontecendo é que você está dando vazão à carne. E se você der vazão à carne, você luta contra quem? Contra o Espírito. Se você deixar o Espírito Santo te encher mais, amado, você vai se ver de outra maneira, vai viver de outra maneira. É simples assim? É. É a obra que Deus fez na sua vida. Se você conseguir olhar e ver o Espírito Santo fazendo em você, que você é uma pessoa boa, eu te vejo, você é uma pessoa boa, diga amém, em nome de Jesus. Mas quantas vezes eu já ouvi pessoas, eu mesmo já falei, eu não sou tão bom assim. Porque eu olho para a minha carne. E se eu olhar para a minha carne, eu não sou mesmo. Mas se eu olhar pelo Espírito Santo, Ele vai me fazer alguém bom. Se eu olhar para você e falar, você é uma pessoa de fé, diga amém. Por que você sabe disso? Diga, porque eu tenho o Espírito Santo. E é fruto do Espírito. Fé é fruto do Espírito Santo. Não, pastor, estou buscando, clamando, busque, por favor. Quer melhorar, por favor, não tem problema. Mas achar que você vai encontrar uma medida mais forte de fé, sem que você tenha mais experiência com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele traz os frutos. Se você ler um pouco atrás, não precisa ler agora, estou acabando a mensagem, você vai perceber que o oposto disso é prostituição, é avareza, é destruição. Por quê? Porque é fruto da carne. Se você for andar pela carne, é claro que você vai ser derrotado pela própria carne. A carne não veio para te dar vitória, ela veio para derrotar você. A gente precisa, você está aqui comigo? Diga amém, em nome de Jesus. Os irmãos estão me olhando assim, pensando profundo, o que será? É verdade, você precisa entender que você já tem a fé necessária para agir em Deus. Por quê? Porque Deus habita em você, ué. Não, pastor, mas eu não consigo me ver assim. Esse é o problema. Essa não é a verdade, isso é visão natural. Olhe para os seus líderes assim. Tente multiplicar um life group pela visão natural. Ninguém multiplica, gente. Tente fazer uma igreja nascer, pastor, pela visão natural. Teria todo mundo aqui sentado se fosse pela visão natural? Ninguém. Olha pela visão natural se você vai conseguir ser uma mulher melhor, um marido melhor. Você não consegue. Porque a sua carne vai começar a lutar contra o Espírito de Deus. Olhe pela visão natural e você vai ficar idólatra muito tempo na vida. Por quê? Porque a idolatria está ligada à carnalidade. Mas quando você olha pelos olhos da fé, você entende que há um só Deus, um só Senhor, há um só batismo, o nome dele é Jesus. Você começa a enxergar as coisas do mundo espiritual.
Geazi não conseguia, mesmo estando andando junto com Eliseu. Tem muita gente que não consegue, infelizmente. Eu queria que você olhasse para nós, dasse aquela cara que está encerrando. Tem mais muita coisa a falar, não vou falar hoje. Mas eu queria que você reconhecesse. Me ajuda aí que eu vou te levar para uma coisa boa. Põe a mão no seu peito e diga: eu vou parar de me olhar como quem está em desvantagem na guerra. Vamos dizer de novo? Eu vou parar. A partir de agora, diga: a partir de agora, eu vou parar de me olhar como quem está em desvantagem nessa guerra. O Espírito de Deus está em você, querido. Eu não estou em desvantagem. Quando Geazi teve os olhos abertos, viu ao redor de Eliseu um monte de gente, cavalos, carros, todos ao redor. Sabe por quê? Porque até ali, Geazi estava se vendo como quem estava em desvantagem nessa guerra. Desvantagem como? Essa enfermidade vai me destruir? Não vai. Meu casamento vai acabar? Não vai. Eu vou continuar vivendo nesse vício para sempre? Não vai. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. Porque eu fui levantado por um propósito profético em Deus. Eu não estou em desvantagem nessa guerra. Olha para as suas guerras. Sabe quem é vitorioso lá? Diga: eu vou ser. Mas em nome de Jesus. Eu não estou em desvantagem nessa guerra. Eu não entrei aqui para perder. Pode ter um tempo. Também não vamos falar de batalha, de entraves. Claro que vai ter, né? Você tem que parar de se enxergar como alguém que está em desvantagem na guerra. Sabe por quê? Porque Jesus está trabalhando em você. Deixa eu fazer algumas perguntas. Você consegue ver o que Jesus está removendo na sua vida? Eu tenho certeza que se Ele está trabalhando, Ele está limpando as nossas sujeiras internas. Você sabe qual virtude Ele está derramando mais sobre você? Eu tenho dito que a visão sempre é essa: você é mais que vencedor, mas a unção vai mudando, a gente vai para outros níveis. Você consegue perceber qual a vaidade que Ele está jogando fora na sua vida? Que tem muita coisa que você fala que você não vive sem, que não presta para nada, é somente visão natural. Eu também. O que o Espírito Santo está tirando aí de dentro que você não está querendo que Ele tire? Qual parte da sua vida Ele está refinando? Tinha uma coisa que eu não gostava de academia, Jefferson, é porque tinha que fazer alongamento. Quem também já foi para a academia e fez alongamento? Eu tinha um problema com alongamento, porque alongamento doía. Eu falei, né, você vai alongar direito? Vai para você ver para uma aula de alongamento, no ginásio, né, que fala. Dói para arrebentar, tem que esticar não sei o quê. Eu falava, tem que esticar tanto, vai quebrar. Eu falei, não, fica tranquilo, foi feito para isso. Eu não queria que doesse, só que alongasse. Até que um discípulo, que era personal trainer, falou, olha, se não doer, uma dor fininha não resolve. Foi bom que eu desisti, misericórdia, amém, em nome de Jesus. Mas se não doer, você não vai perceber que Deus está te esticando para algumas áreas, que está colocando você para ir mais longe. Muitas vezes tem que doer para que a gente possa entender qual parte que a nossa fé está sendo provada. Está passando por lutas, seja qual for. Será que não é Deus provando a sua fé? Saiba qual parte de você está esticando. Tem uma frase que eu coloquei, eu gostaria que você guardasse no seu coração, que eu vou guardar. Quem não vê o problema que tem, não entende o remédio que precisa. Vamos dizer? Quem não vê o problema que tem, não entende o remédio que precisa. Eu preciso entender qual é o problema que eu tenho. O que Deus está fazendo em mim, eu preciso discernir, eu preciso ter visão espiritual. Você está caminhando um caminho certo? Continua. Mas eu queria te chamar para orar para a gente ter visão espiritual. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Para que a gente consiga ver as coisas pelos olhos da fé.
Feche os seus olhos. Se for possível colocar a música que nós falamos no começo. Diga: Senhor Jesus, eu não estou em desvantagem nessa guerra. Eu preciso, Deus, ver o que o Senhor tem para a minha vida. Obrigado. Eu gostaria de perguntar se nessa manhã, se você que está aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Um dia eu já estive em Jesus, pastor, eu quero voltar hoje. Isso, faz isso mesmo. Porque quem não reconhece a dor e está longe de Jesus precisa tomar o remédio certo. O remédio certo é Jesus. Alguém nessa manhã gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu vou orar por você. Ou se reconciliar. Só levanta a sua mão direita, eu vou orar por você. Eu acho que todos hoje são da igreja ou daqui. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão direita ao céu. Só vou orar por você. Não temos? Vamos ficar de pé. És o dom de Deus, o Messias. Se pudesse um pouquinho mais alto. Salvador. Tu és. Um pouquinho mais alto, não estou conseguindo ouvir o que está. Olha aí. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vou fazer um apelo. Você gostaria que a sua visão fosse aberta? Eu vou orar por isso. Se você quer que a sua visão seja aberta, levante sua mão, você diga: eu quero. O que você tem que fazer agora? Tomar uma posição de fé. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Quero te ungir nessa manhã. Sua visão vai ser aberta. Tu és aquele que eu estou esperando, Pai. Tu és. Pastor, eu não gosto de ir na frente. Não é questão de gostar, é de necessidade. Lembra? Quem não reconhece a dor, a enfermidade, também não vai vir. Eu queria pedir para as pastoras, ungir as pessoas, ungindo os olhos, seus olhos vão ser abertos. E você que está aqui para ser ungido, me faz um favor, só abaixa a sua mão depois que você for ungido. Deixa a sua mão levantada até alguém te ungir, vai ser rápido. Mas só abaixa a sua mão depois que você for ungido. Que a unção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família. Que os seus olhos sejam abertos de maneira poderosa. Você não está em desvantagem nessa peleja. Na hora que você for ungido, pode abaixar a sua mão. Ungir os olhos. Glória. Aleluia. Pai, que a unção do Senhor quebre o jugo nessa manhã. Que a presença do Senhor venha trazendo, Pai amado, um tempo novo, um renovo do céu. Nós devia surere cantará, mas nós estamos entrando, Pai amado, num tempo realmente de conquista. Espírito de Deus, nós pedimos a Tua presença, como está em nós. Manifesta os dons da fé sobre nossa vida. A hora que você for ungido, fica aí mesmo. Nós vamos orar juntos. Espírito de Deus, é hora, Pai amado, de tocar profundamente as pessoas. Nós sabemos que Tu vai. Tu estás aqui. Nós temos o Espírito Santo, amado. Nós fomos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada mais poderoso do que a presença do Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele é Deus. Espírito Santo sopra os dons neste lugar. Espírito Santo faz as pessoas entenderem. Vai dando glória a Deus. Vai buscando a presença de Deus, porque é tempo de você ser ungido. É tempo de você sair daqui vendo o que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus vai fazer na sua história. É tempo de você ver que Deus tem algo novo, algo novo, algo novo. Espírito Santo, nós estamos aqui para ter um tempo novo de visão espiritual. Se você já foi ungido, abaixe sua mão. Caso contrário, não. Me espero, a fonte da vida.
és. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Porque a minha alma esperou. A fonte da vida. Coloca a mão nos seus olhos. Coloca a mão aí, por favor. Se você puder, coloque a mão nos seus olhos. Na autoridade do nome de Jesus, que você veja a capacitação que Deus te deu para as suas batalhas. Que o Espírito Santo flua na sua vida de maneira poderosa. Que você, líder, veja também isso na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ô mulher, que você veja como Deus vai te dar vitória na sua casa. Ô homem, que Deus te faça ver as vitórias que estão chegando, porque Ele está contigo. Satanás, hoje é amanhã para você ser envergonhado aqui mesmo. O nosso Deus ser glorificado. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Nas nossas batalhas Ele é Senhor. Na nossa vida Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Shaddai. Espírito Santo, enche o teu povo nessa manhã. Passa em revista no meio do teu povo. Faz o teu povo ver algo novo. Que a Rabiassuri Cantaramas. Oh, você vai ver aquela porta aberta. Você vai ver aquilo que Deus prometeu acontecendo. É hora de você ver. Maior é aquele que está conosco, o presbítero Ângelo, maior. Há o maior número à sua disposição. Há algo maior para Deus fazer, algo maior para Deus fazer. Nessa manhã, saímos da visão que nós somos limitados, se somos pela carne, mas pelo Espírito, nós somos mais que vencedores. A segunda oração que eu quero fazer em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida. Eu tenho as suas promessas. Eu tenho o seu fruto. Eu tenho o Senhor em mim. Espírito Santo, essa é uma manhã de cura física para a sua vida. Eu vejo Deus trazendo cura do céu sobre a sua vida. Eu imponho as mãos sobre a sua vida, porque a cura de Deus está chegando na sua história. E aquilo que estava te humilhando vai cair por terra aqui mesmo, em nome de Jesus. A presença de Deus vai fortalecer você. Há um fogo de Deus que está sendo aceso na sua vida, vai mudar a sua história. Receba mais do fogo de Deus. Receba mais do fogo de Deus. Que línguas fluam sobre a sua vida, porque é o tempo de cura. É o tempo de cura física. É o tempo de cura espiritual. É tempo de Deus. É tempo de Deus na sua vida. Sabe quem vai te dar a vitória? É o próprio Espírito Santo. Sabe quem vai dar vitória na sua vida? É o Espírito Santo. Sabe quem vai dar vitória na sua família? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falhar. Diga amém em nome de Jesus. O Espírito Santo está soprando aqui nessa manhã. Chega de se ver uma pessoa limitada com as coisas espirituais. Olha, tem uma palavra para a sua vida. Dessa manhã para frente você vai se ver como Deus te vê. Muitas coisas naturais trancaram a sua mente para que você não veja o sobrenatural. Mas o sobrenatural está sobre a sua vida, está em você, o Espírito Santo. Eu vejo, não estou brincando, eu estou vendo. O Senhor está descortinando os seus olhos para as coisas espirituais, Maria. Você vai começar a ver coisas.
Você vai começar a ver, vai ter sonhos, quem sabe, você vai ver anjos, quem sabe que eu não sei, quem sabe é Deus. Mas nessa manhã, coloque a mão nos seus olhos, amado. Vem cá, vou orar por você, posso? Me dá, vem cá, eu sei que você vai entender isso. Eu preciso impor as mãos sobre a sua vida. Deus tem te dado força natural, homem. Deus tem te dado capacidade para pensar no mundo físico. Isso não vai parar. Mas é tempo que Deus vai mudar a história, tocando os seus olhos, descortinando a sua visão para as coisas espirituais. E você e a sua esposa foram chamados para o ministério do Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos da fé, em nome de Jesus. Estou encerrando o culto, diga amém, em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã, levanta a mão, sejam abertos os seus olhos da fé. Levanta a mão, diga eu recebo. Diga eu recebo bem alto, diga eu recebo bem alto. Estão abertos seus olhos da fé, para que você possa ver aquilo que Deus tem para a sua vida. É revelação que Deus tem. Revelação. Não é somente visão natural. Que o Espírito Santo sopre dessa forma. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã. Diga, eu vejo. Diga, eu vejo. Pela fé, maior é o que está comigo. Diga, eu nunca mais vou me ver como alguém que está em desvantagem nessa batalha. Você crê? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aqui na frente, vamos encerrar juntos. Não precisarei aqui voltar. Levante suas mãos e diga, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O Espírito Santo é da fonte de vida na minha vida. Tu és o dom de Deus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Elias, que está em viagem missionária no Japão. O pastor Fábio, que está na Tessa hoje, está na manhã. Mas que você saia daqui vendo o que você é em Cristo, não você, Cristo te fez. Estenda as suas mãos. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Que esse seja um tempo marcado para crescer. Que esse seja o tempo de Deus na sua história. Eu te abençoo assim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto. Mas eu sinto tanta presença de Deus aqui. Deus está derramando nessa manhã. A gente está se vendo como Ele quer que a gente veja. Deus abençoe.